começar a gravar aqui. Aí. Boa noite, gente. Né? Sejam bem-vindos, tá? À nossa aula, ok? Hoje, deixa eu só ver aqui. A Isis caiu, acho, né? Peraí, deixa eu admitir todo mundo aqui. Depois, se ela voltar, coloco ela aqui também. Aí. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a frente 1, né? Nós vamos aí continuar os nossos estudos com relação à hidrografia. Hoje nós vamos falar sobre regiões hidrográficas, bacias hidrográficas, e assim que terminar a aula eu coloco lá o vídeo, né, que está gravado, e também coloco lá para vocês o resumo, né, aquele resuminho que eu faço para vocês sobre hidrografia. Na aula 6 da frente 1, ele fala um pouquinho sobre a questão da água, né, a água enquanto recurso, as principais atividades econômicas que utilizam essa água, que foi aquela aula que eu deixei gravada para vocês, tá? Então, nessa aula, a gente teve aí uma introdução com relação aos recursos hídricos, né? Como que a água se apresenta, nós falamos um pouquinho, fala ali um pouco, né, a questão do litoral, né, de como que a água se comporta no oceano, mas o que é importante a gente entender? Quando a gente fala em hidrologia, propriamente dito, a gente fala principalmente do estudo dos corpos d'água continentais, tá? Então, por exemplo, quem vai dar conta de cuidar dos oceanos, dos mares, por exemplo, vai ser uma outra ciência que a gente chama de oceanografia. Então, para a geografia, ainda é mais importante, digamos assim, acaba tendo um peso maior, os estudos relativos à hidrologia. Principalmente por quê? Porque em boa parte dessas bacias hidrográficas, junto aos rios, nós temos a ocupação do ser humano. Né? E aí, tendo essa ocupação do ser humano, o que a gente percebe? Que acaba tendo um impacto, uma relação maior com as atividades que o ser humano pratica. Então, por isso que dentro da geografia, muitas vezes, a gente acaba estudando muito mais os corpos hidrográficos terrestres do que os marítimos, por exemplo, ok? Então, hoje, nós vamos começar a nossa aula entendendo um conceito importante, que é o conceito de bacia hidrográfica. Para isso, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que representa exatamente as principais partes de uma bacia hidrográfica. Tá? Então, eu coloquei aqui para a gente poder entender. Então, primeiro de tudo, por que o nome bacia? Porque quando a gente fala em bacia, nós falamos nesse formato aqui, ok? E a bacia hidrográfica, ela tem esse formato, uma vez que no meio dela corre o principal rio. Tá? Então, se a gente olhasse a bacia num modelo transversal, como se a gente cortasse ela assim ao meio, a gente ia perceber o quê? Que ela é mais alta dos lados, tá? Vou colocar aqui para ver se vocês conseguem entender. E ela vai ficando mais profunda na direção da calha do rio, ok? A gente sempre fala de bacia hidrográfica, né? Já vem na cabeça o Rio Amazonas, tá, gente? Mas a nossa cidade, por exemplo, ela é uma cidade que tem, né? Ela tá dentro de uma bacia hidrográfica maior, mas ela tem várias microbacias espalhadas pelos nossos bairros. Então, por exemplo, quando a gente está lá no Colégio Leme, né? E a gente desce a Avenida Vaticano na direção lá da Localiza, lá da Sala Verde, e depois a gente sobe novamente na direção do Jardim Ferrari, nós estamos passando dentro de uma bacia hidrográfica, né? Eu tenho ali as duas vertentes, que é a parte do Jardim Ferrari e a parte do Jardim Europa, e no meio nós temos aquele rio que tem ali a sua nascente ali na Sala Verde e corre lá na direção do Posto Fênix, lá, né, do Posto Felimar, ali na Baixada, ali, no início aliás, ali na Avenida Gino Marques, né? Perto ali já da Praça de Eventos. Então, às vezes a gente pensa em bacia hidrográfica como algo longe, mas na verdade nós habitamos essas bacias, nós vivemos nessas bacias, né? O grande problema é que muitos dos nossos rios, eles têm um grau de poluição tão grande, muitas vezes, que fica difícil você encarar aquilo como um rio propriamente dito.
né? Ou boa parte deles estão canalizados, que é o que ocorre ali naquela região, por exemplo, né? Ali da frente da praça de eventos. Então, como a maioria desses rios, eles estão muitas vezes canalizados, a gente demora um pouquinho para entender que a bacia hidrográfica, ela não é algo que está lá no Rio Amazonas, ela é algo que a gente vive nela. E Itapeva, como você tem diversas microbacias, nós temos esse sobe e desce no relevo. Exatamente por quê? Porque toda vez que você sobe e você desce, você está passando de uma bacia para outra. Tá? Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você vai lá na direção da Vila Nova, né? Pega lá a Igreja Piedade lá em cima. Eu vou dar um outro exemplo para vocês perceberem. A Igreja Piedade ali, a Piedade, a rádio, o Mercado Vila Nova, eles estão entre duas bacias. A bacia que corre na direção do centro, que a água drena tudo lá para o centro da cidade, e a bacia que corre lá na direção daquele rio que pega lá o fundo do Itapeva F, lá, né? Do Itapeva F, do Clube de Campo, lá embaixo. Né? Então, olha que interessante, nós vivemos numa cidade onde nós temos vários exemplos de microbacias. Então, sempre que a gente usar esses termos, tentem pensar que ela é algo muito mais próximo de vocês do que esse desenho que eu estou apresentando aqui, ok? Então, quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente fala do quê? De toda a área drenada por um rio principal. Significa o quê? Que a água que chove, que a água dos rios menores correm na direção desse rio principal. Por isso que a gente diz que toda bacia hidrográfica, ela tem subbacias, ela tem microbacias dentro dela, porque cada riozinho, cada córregozinho, por menor que ele seja, ele tem uma área de drenagem em volta dele. Então, ele tem a sua própria bacia hidrográfica, tá? Quando a gente fala da bacia hidrográfica, tem alguns termos aqui que eu vou falar com vocês antes da gente entrar, propriamente dito, no estudo da rede hidrográfica brasileira, dos principais rios. Então, primeiro eu tenho que entender o que é uma bacia hidrográfica, esses nomes que muitas vezes são cobrados de mim no vestibular, para depois eu conhecer um pouquinho da realidade dessas bacias, dessas regiões hidrográficas aqui dentro do Brasil, ok? Então, vamos lá. Local onde o rio nasce. Ah, isso é fácil, professora. Nascente. Muito bem. Mas o que acontece ali na nascente que faz com que aquela água que estava lá no subsolo saia e forme aí um curso d'água? Principalmente o relevo. Então, a água que a gente vê ali na nascente nada mais é do que a água que estava no lençol freático. Era a água subterrânea. Só que naquele ponto ali do relevo, esse lençol, ele aflora e forma o que nós chamamos de nascente. Essa nascente vai dar origem a um curso d'água que vai procurar, pela própria força da gravidade, né, gente? Vai procurar a parte mais baixa do relevo para correr. Então, todo o rio ele vai ir na direção, por conta da gravidade, na direção mais baixa daquele relevo. Então, nós vamos ter, né, aqui no meio, olha aqui, ó, o curso principal, e tanto para esse lado quanto para esse lado, o relevo vai ser mais alto, ok? O que acontece é que, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, tenho duas bacias, uma ao lado da outra, né? Esse interflúvio aqui, ó, tá? Essa linha que vocês estão vendo aqui, o nome dela é interflúvio ou divisor de águas. Por que divisor de águas? Porque o que chove aqui ou vem nessa direção, tá vendo a setinha vermelha? Ou vem nessa direção, tá? Vamos dar um exemplo lá da Piedade, de novo, da Igreja Piedade lá, né? Se eu observar a enxurrada, logo depois que chove, o que eu vou perceber? Que boa parte da enxurrada vai na direção do Jardim Virgínia e boa parte da enxurrada vai na direção do centro. Por quê? Porque aquela região é um divisor de águas. Ela divide as águas de uma determinada bacia hidrográfica. Né? Então, nós percebemos isso claramente quando a gente olha para o relevo. As águas que vão numa direção e as águas que vão na outra. Tá? Então, toda essa parte mais alta da bacia, que seria, vamos lá, numa bacia normal, seria a borda, tá? A gente chama de divisor de águas. E é ele que vai marcar aí o limite da bacia, né? Então, quando a gente fala do tamanho da bacia, da área drenada por ela, né? Nós temos pessoas que fazem cálculos disso, de quanto de água eu tenho pelo tamanho da bacia. Então, quando eu falar em tamanho da bacia, o limite dela é
o divisor de águas. Esse rio, depois que ele começa a correr, esse curso d'água, depois que ele começa a correr, ele pode muitas vezes receber contribuição de outros cursos d'água menores, que a gente chama de afluentes, ok? Então, o afluente é aquele que contribui com as suas águas para o rio principal. Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um afluente, aqui é outro afluente, né? Existe até, por exemplo, uma questão do ordenamento dos canais, né? Então, por exemplo, esse canal principal aqui, ó, ele recebe água desse daqui, ele recebe água desse daqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele é um canal de ordem 3, tá? Porque, ó, ele é o 3, o rio principal, esse é o 2 e o pequenininho aqui é o 1. Então, existe até essas questões, não cai muito em vestibular, mas se vocês um dia ouvirem falar o que é ordenamento dos rios, é conforme os afluentes que ele tem. Porque além dos afluentes, ele pode ter subafluentes. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. O Rio Verde, por exemplo. O Rio Verde, que tem ali na divisa entre Itapeva e Tararé, ele é um rio, né, que contribui com as suas águas para o Rio Paranapanema. E o Rio Paranapanema, por sua vez, deságua no Rio Paraná. Tá? Então, quando a gente fala em ordenamento de rios, é o quê? Quantos rios ele recebeu até chegar no leito principal, ok? Outra coisa importante, nós temos microbacias, né, que são os rios menores, e subbacias, que são bacias menores dentro de uma outra bacia. Ok? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente fala, por exemplo, de região hidrográfica, a gente vai estar falando tanto de bacias, quanto de microbacias, quanto de subbacias, ok? Todas, né, relacionadas aí com o território brasileiro, por exemplo, tá? O leito principal do rio é aquele leito que recebe as águas. Fundo de vale é aquela área próxima do rio, certo? Outro conceito importante que a gente tem, as áreas de várzea, né? O que seria a área de várzea do rio? A área de várzea do rio é aquela área que alaga quando nós temos um período mais chuvoso, por exemplo, né? Por isso que às vezes os meninos falam, né? Futebol de várzea, etc, tá? Então, alguns conceitos importantes para a gente poder se localizar. Outro conceito importante que a gente tem em relação aos rios, gente: alto curso, médio curso e baixo curso. O que seria o alto curso do rio? Quando o rio, a proximidade da nascente, tá? Então, quando a gente está lá perto da nascente do rio, a gente chama de alto curso. Médio curso, no meio do rio. Baixo curso é quando o rio já está lá no seu fim. E como que é esse fim do rio? Como que é o nome disso? O nome do fim do rio é foz. Tá? Então, um rio, ele pode ter a sua foz em um outro rio, né? Por exemplo, a foz do Rio Verde é no Rio Paranapanema, ok? Ou esse rio, ele pode ter a sua foz em um lago, né? Por exemplo, a gente tem lá a questão do Mar de Aral, né? Lá no Cazaquistão, aonde agora o nome é difícil, gente, não vou lembrar. Mas os dois rios, eles desembocam num lago que é o Mar de Aral. Tá? E nós temos rios que desaguam direto no oceano. Tá? Então, por exemplo, o Vale do Ribeira, né? O Rio Ribeira, ele nasce ali perto de Ponta Grossa, passa pelo estado de São Paulo, ali, né? Registro, e deságua lá em Iguape. Né? Então, ele é um rio que nasce e corre direto para o oceano, ok? Então, quando a gente fala em foz, é o fim do rio, é aquele lugar onde ele termina. Tá? Nós vamos ver depois algumas imagens que essa foz ela pode acontecer de duas formas. Em estuário, quando deságua direto no rio, ok? Ou direto no mar. E em delta, quando o rio espalha e forma uma série de braços que eu vou mostrar para vocês depois, ok? Então, acho que de bacias hidrográficas, isso é o mais importante. Outra questão que muitas vezes cai em vestibular relativo aos rios, gente. Margem direita e margem esquerda, tá? Quando a gente vai determinar a margem direita e a margem esquerda de um rio, a gente tem que estar de costas para a nascente e de frente para a foz, porque daí a gente está como se estivesse na direção do rio.
Aí depois que eu determino a direção do rio, eu consigo determinar qual é a margem direita e qual a margem esquerda. Então, por exemplo, ó, nessas duas bacias hidrográficas, os rios correm nessa direção. Então, se eu ficasse de pé aqui no meio, de costas para a nascente e de frente para a foz, eu ia perceber o quê? Que a margem direita é essa daqui e a margem esquerda é essa daqui, ok? Então, para eu determinar qual é a margem direita e a margem esquerda de um rio, eu tenho que perceber a direção que ele corre, ficar de costas para a nascente e de frente para a foz e pensar onde é a direita e onde é a esquerda com o meu próprio corpo. Aí eu consigo, né, ali na hora do exercício do vestibular, imaginar qual é a margem direita e qual é a margem esquerda, ok? Dessa parte de conceituação de bacias hidrográficas, gente, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat, que daí a gente já vai partir para as bacias hidrográficas do Brasil, né? Conhecer aí as principais bacias hidrográficas que existem no Brasil, ok? O material de vocês, ele vai iniciar falando aqui um pouco sobre a questão da gestão dos recursos hídricos aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que na hora de você gerir um recurso hídrico, é muito mais do que gerir apenas água. Você vai gerir todas as atividades econômicas, o solo, o subsolo, tudo que existe dentro daquela bacia hidrográfica. Para isso, o Brasil hoje em dia, ele conta, né, com alguns órgãos que são responsáveis pela fiscalização desses recursos hídricos, né? Inclusive são eles que determinam esses nomes, bacias hidrográficas, regiões hidrográficas, são eles quem decidem, né? Então, em 2003, o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, eles permitiram uma regionalização do Brasil, né? Começaram aí um estudo de uma regionalização do Brasil a partir das grandes bacias hidrográficas brasileiras. Principalmente por quê, gente? Porque quando a gente fala em gestão de recursos hídricos, o rio, muitas vezes, ele não obedece um limite de estado, um limite de município. Muitos rios atravessam municípios, atravessam estados e atravessam até países. Então, para eu gerir esses recursos, né, de uma forma correta, eu tenho que integrar toda a população, toda a atividade econômica que se desenvolve em cima daquela bacia. Independente se é o país A, se é o país B, se é a cidade A ou se é a cidade B. Então, com isso, né, desde 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos é a principal que legisla em relação a esses recursos hídricos, ok? Outra questão importante é que, como, né, muitas vezes dentro de uma bacia maior, eu tenho bacias menores com realidades diferentes, e quando eu falo em realidades diferentes, gente, eu não estou falando só de pobreza, de riqueza, de atividade econômica, eu estou falando muitas vezes até do regime de chuvas, né? Então, por exemplo, a bacia A e a bacia B juntas formam uma bacia maior, porém a bacia A tem um volume hídrico maior do que a bacia B, que não chove tanto, né? Então, toda aquela região vai ter que pensar em conjunto para fazer um aproveitamento racional desses recursos. Então, por isso que a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela estabeleceu uma divisão hidrográfica nacional, tá? Essa divisão a gente chama de regiões hidrográficas. Por quê? Porque dentro dessas regiões, né, que seriam as maiores bacias hidrográficas do Brasil, eu tenho bacias menores. E nessas bacias menores eu tenho realidades distintas, eu tenho características distintas. Então, quando eu falar em região hidrográfica, eu estou falando do quê? Das grandes bacias hidrográficas brasileiras, tá? Professora, existe diferença entre bacia e região hidrográfica? Não, só que eu estou dizendo para você que quando eu uso o termo região hidrográfica, eu estou englobando bacias menores que existem dentro dessa bacia. Tá? Então, não vou me preocupar só com o rio principal, eu vou me preocupar com todas as outras bacias que existem ali dentro. Então, as regiões hidrográficas brasileiras, né? Nós temos aí, ó, a região hidrográfica da Amazônia, região hidrográfica do Araguaia-Tocantins, tá? Nós temos aqui região hidrográfica do Parnaíba, região hidrográfica do São Francisco, região hidrográfica do Paraná, né? Região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Uruguai.
tá? Essas são as maiores. Depois nós temos rios menores que vão direto para o oceano. Então, eles não têm conexão entre si, muitas vezes, formam bacias pequenas que correm direto na direção do oceano. A gente já vai falar um pouquinho sobre elas quando eu mostrar o Prezi aqui para vocês, tá? Então, os principais rios brasileiros são exatamente, né, o rio principal dessas regiões hidrográficas. Então, quando a gente falar sobre elas, a gente sempre vai mencionar o nome do rio principal, mas é importante a gente entender o quê? Que existem outros rios menores que contribuem para esse rio principal. Por isso que a gente não vai falar só em bacia hidrográfica. A gente vai usar o termo região hidrográfica, que seria um termo mais político-administrativo, ok? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um Prezi que mostra algumas características dessa rede hidrográfica brasileira, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Deixa eu ver o livro aqui. O livro começa também pela região hidrográfica da Amazônia, né? Então, a região hidrográfica da Amazônia, gente, ela não vai pegar só o Brasil. Até porque o rio Amazonas, ele nasce lá no Peru, com o nome de... esqueci o nome do rio agora. Ele entra no Brasil com o nome de Rio Solimões, tá? Ele passa a ser chamado aqui no Brasil com o nome de Solimões. E quando ele encontra as águas do Rio Negro, que é um rio que tem nascente aqui no Planalto Central do Brasil, ele passa a ser chamado de Rio Amazonas. Como a água dele vem, né, tanto da Cordilheira dos Andes, o derretimento da neve, quanto das chuvas aqui do centro do Brasil, nós dizemos que o Rio Amazonas ele tem um regime misto. O que é o regime de um rio? É aquilo que alimenta o rio. Então, as águas dele ou vêm de forma do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes, ou vem das chuvas do centro do Brasil, tá? É um rio que, em sua maioria, né, o Rio Amazonas em si, corre a sua maior parte em planície, porém, os seus afluentes que estão aí no Brasil, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Venezuela, na Guiana, esses afluentes muitas vezes são rios de planalto, correm em relevo de planalto. Então, eles podem ser utilizados para a produção de energia elétrica. Já no seu trecho de planície, ele é mais utilizado para navegação. Então, aqui tem algumas imagens, né, muito interessantes para a gente mostrar aqui com relação aos rios, né? Aqui já é em Manaus, percebam que ele é bem plano ali na região de Manaus, tá? Inclusive, essa junção das águas, né, ela ocorre exatamente próximo da cidade de Manaus. Então, aqui, ó, uma imagem da nascente do Rio Amazonas, no Peru, né? Essa neve aqui que derrete, que vai dar origem às águas do rio, que depois a gente chama de Rio Solimões, ok? Outra questão interessante, né? Ó, ele se junta aqui, ó, pouco depois da cidade, aliás, bem próximo da cidade, na cidade de Manaus, praticamente, e as águas dos dois juntos, né, formam aí o Rio Amazonas, que depois vai receber a contribuição de um dos seus afluentes, que é o Rio Madeira, aqui na imagem, tá? Percebam que a coloração das águas do Rio Negro e do Rio Solimões são diferentes. Isso acontece por quê? Porque o Rio Solimões, ele é formado de neve derretida. Essa neve, quando derrete, ela acaba trazendo pedacinhos de terra. Então, a gente tem vários pedacinhos de terra em suspensão, tá? Quando nós falamos das águas do Rio Negro, já são águas que têm aí mais elementos químicos. Então, ele tem uma coloração um pouco mais escura, tá? Vamos lá. E aqui, né, a foz, tá? O que seria a foz? Seria o final do rio, né? Aquele momento em que o rio acaba, tá? Esse rio, quando ele deságua no mar, ele pode desaguar de duas formas. Ou na forma de delta. O delta é isso aqui, ó, gente, tá? Lembra lá do delta da matemática, né? Então, ele forma, quando chega no final, ele abre como se fosse um triângulo. Ele abre o rio assim, forma vários canais pequenos. E a foz em estuário é isso aqui que vocês estão vendo, como por exemplo a do Rio Tocantins aqui. Deságua direto no oceano sem abrir nesses canais menores. A foz do Rio Amazonas, ela também é mista. Por quê, gente? Ó, porque aqui eu tenho delta e aqui eu tenho estuário, tá vendo? Então, a gente considera a foz também é uma foz mista. Então, além do regime misto, a foz do Rio Amazonas também é mista, ok? Com relação ao Rio Amazonas, gente,
é muito importante colocar aqui para vocês que a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela tem aí, em alguns de seus afluentes, ela vai ter a presença de hidrelétricas, tá? Uma dessas hidrelétricas é a usina hidrelétrica de Belo Monte, tá? Existe uma polêmica muito grande em relação à construção dessa usina, tá? Principalmente porque quando ela foi construída, ela tinha aí todo um ideal, né, de que ela realmente teria, né, produziria muita energia e ela não produz tanto, né? Então, o que se coloca causou tanto impacto social e ambiental para não produzir a quantidade de energia que ela deveria produzir, ok? Então, ela foi construída no intuito de favorecer o desenvolvimento da Amazônia, mas infelizmente acabou o tiro saindo pela culatra, tá? Outra usina importante é a usina de Balbina, né? Então, ela é considerada a pior usina do Brasil, tá? Primeiro, por quê? Porque o impacto ambiental que ela causou não vale, né, a quantidade de energia que ela produz. Gente, por que a usina de Balbina causou um impacto tão grande? Porque quando eles foram construir o reservatório, eles não tiraram a vegetação que tinha embaixo. Então, você coloca água em cima de uma floresta. O que vai acontecer ao longo do tempo? Aquela floresta começou a entrar em decomposição e hoje em dia ela libera tanto CO2 na atmosfera quanto se eu tivesse uma termoelétrica, né? Se eu queimasse carvão ali, é a mesma quantidade de CO2 que ela está liberando na atmosfera. Sem contar o metano e outros gases que se formam na decomposição da floresta que está embaixo do reservatório. Ok? Então, essas duas grandes polêmicas, né? A questão de Belo Monte, que alguns autores, né? Desculpem a palavra, mas alguns até falam Belo Monte de bosta, porque ela não serve, porque ela tinha que servir, né? Ela acabou causando um impacto muito grande, ok? Ela acabou causando um impacto muito grande ambiental e não serve para o que tinha que servir. E a de Balbina, que acaba poluindo mais que uma termoelétrica, tá? Outra região hidrográfica importante, a bacia do Rio Tocantins, né? É uma bacia genuinamente brasileira, é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, perde apenas para a bacia hidrográfica do São Francisco. Ela tem aí um grande potencial de agricultura irrigada na região ali, tanto do Tocantins quanto, né, as nascentes ali do Araguaia, no estado de Goiás. Além disso, né, nas águas do Rio Tocantins foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tá? Então, ela é muito importante porque ela abastece com energia o complexo ali da Serra dos Carajás, que é um dos lugares onde mais tem a mineração, inclusive da bauxita, que precisa dessa energia para ser transformada em alumínio, tá? Então, ela é uma área ambiental, né, muito importante no Brasil. Ela pega aí alguns rios principais, alguns trechos são navegáveis, né? É um rio ali com paisagens muito bonitas, tá? Mas hoje em dia a maior parte está sendo utilizada aí para a questão da agricultura mesmo, ok? Então, aqui, né, o chamado Rio Araguaia é o Rio das Araras Vermelhas, né? Então, pega ali boa parte da flora e da fauna do Cerrado brasileiro e um pouco da floresta amazônica também aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá para a bacia do Rio da Prata, né? No livro, vocês vão ter essa bacia do Rio da Prata dividida em duas bacias menores, que é a bacia do Paraguai e a região hidrográfica do Paraguai e a região hidrográfica do Paraná. As duas contribuem para o Rio da Prata, né? Então, o Rio da Prata, gente, ele pega quais principais bacias que ele vai pegar aqui, ó? Ele vai pegar o Rio Paraná, aqui na nossa região, por exemplo, a bacia hidrográfica do Paraná, a bacia hidrográfica do Paraguai, que fica ali na região do Pantanal, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e do Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, ok? Com relação à bacia hidrográfica do Paraguai, é importante lembrar que ela fica na região do Pantanal, aqui ó, a foz do Rio da Prata, a foz dele é em estuário também, tá? E o regime dele é regime pluvial, que vem das chuvas. O Rio Paraná, ele deságua no Rio Paraguai, e o Rio Paraguai junta com o Uruguai e deságua no Rio da Prata, tá? Com relação à bacia do Paraná,
ele é considerado aí um dos maiores aproveitamentos hidrelétricos do Brasil, porque boa parte desse rio ele corre numa região de planaltos, né? Então nós temos a grande hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Itaipu, mas nós temos outras hidrelétricas menores ali ao redor, né? No próprio estado do Paraná, estado de São Paulo, etc. Ok? Com relação à bacia hidrográfica, olha lá uma foto, vamos passar aqui. Com relação à bacia hidrográfica, ainda só voltar um pouquinho aqui na do Paraná, gente. O que é importante a gente entender? Na região da bacia sedimentar do Paraná, que é aquela que a gente viu lá em estruturas geológicas, nós temos, coincide com a bacia hidrográfica em muitos casos. Nessa região, nós temos um dos maiores aquíferos do Brasil, que é o aquífero Guarani, tá? Então, a região de aquífero, ela é abaixo das rochas. Então, o que faz com que essa água chegue embaixo da rocha são rochas porosas que, ao longo de milhares de anos, permitem a infiltração dessa água. Então, o aquífero Guarani, quando ele foi descoberto, né, ele era considerado um dos maiores aquíferos do mundo. Hoje em dia, o Brasil tem um maior ainda, que é o aquífero Saga, que fica na Amazônia, né, Sistema Grande Amazônia, que é maior ainda em termos de volume d'água do que o aquífero Guarani. Então, os aquíferos, eles também são importantes corpos d'água que eu tenho abaixo da rocha dessas regiões. Então, nessa região da bacia hidrográfica do Paraná, é onde nós temos exatamente o quê? O aporte, né, a área de recarga do aquífero Guarani. Então, você imagina assim, né? Se eu tenho poluição, se eu tenho uso de agrotóxico, né, essa água vai parar onde? Lá no aquífero Guarani, ok? Bacia hidrográfica do São Francisco. Considerado aí o rio da integração nacional. Por que integração? Porque ele nasce na região sudeste e corre na direção da região nordeste, né? É um rio aí que é muito importante porque ele vai para uma região de caatinga, uma região de clima semiárido, onde nós não temos rios perenes, a maioria dos rios são intermitentes. O que são rios intermitentes? Que se formam só na época de chuvas. Quando chega a época da seca, esse rio ele simplesmente não existe. Tá? Então, por que o Rio São Francisco é tão importante? Porque ele é o único rio perene que vai atravessar boa parte do sertão nordestino. Por que ele não seca? Porque a nascente dele está na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é uma nascente bastante chuvosa. Tá? Porém, gente, o Rio São Francisco, ele é muito utilizado. Ele é utilizado para produção de energia hidrelétrica, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Produção de energia hidrelétrica, nós temos aí Três Marias, Queimado, Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso, Xingó, essas são as maiores, né? Então é um rio muito utilizado para a produção de energia elétrica. Ao mesmo tempo, é um rio que é muito utilizado para irrigação. Por isso, né, que nós tivemos aí o grande projeto de transposição do Rio São Francisco. Boa parte desse projeto já foi concluído, que são canais artificiais que levam as águas do Rio São Francisco para as áreas onde você não tem nenhum rio em nenhuma época do ano, ok? O Rio São Francisco, antes da transposição, ele já era muito utilizado para irrigação, principalmente para a produção de frutas. Porém, a transposição, ela deu um desafio maior ainda para o rio, gente. Porque você imagina, você está levando a água daquele ponto para um outro ponto. Então, eu tenho que ter água suficiente para o rio continuar o curso dele e, ao mesmo tempo, levar essa água para esse local. Então, quando esse projeto de transposição foi criado, houve uma polêmica muito grande, que o rio já era utilizado para hidrelétrica, já era utilizado para navegação, né? Será que esse rio aguentaria ainda essa transposição? Será que ele teria água suficiente para levar? E a resposta que nós temos hoje em dia é não. Tá? Para vocês terem uma ideia, a foz do Rio São Francisco, ela já recuou algo em torno de 10 a 15 quilômetros. Isso significa o quê, gente? Que o mar entrou no leito do rio ao longo de 10 a 15 quilômetros. Isso significa o quê? Que a população que mora naquele local, ela não tem água doce mais. Ela tem água salobra, que mistura, né, a água do mar com a água do rio. Então, os impactos econômicos para quem mora ali próximo da foz do Rio São Francisco, ele é muito alto, né? E tudo isso graças ao processo de transposição.
todo o processo de transposição dá errado? Não. Nós temos projetos muito grandes ali na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, aonde você tem realmente um estudo e aquilo ali está funcionando, está lindo, maravilhoso, né? Ao contrário aqui do Brasil, né? Onde nós não tivemos um planejamento bem feito, foi praticamente para pegar dinheiro, tá? Aí as bacias menores, tá, gente? Aquelas que eu falei para vocês, ó. Bacia costeira do Nordeste Ocidental, vai pegar aqui, ó, os estados do Maranhão e do Piauí. Depois nós temos a bacia costeira do Nordeste Oriental, que vai pegar Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, essa região aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? Depois nós temos a bacia hidrográfica Atlântico Leste, né, a região do Atlântico Leste ali, tá? Vai pegar ali os estados do sul, né, de Sergipe, Bahia, o norte do Espírito Santo. Aqui, o Atlântico Sudeste, que vai pegar rios como Rio Doce, né, onde nós tivemos lá o episódio de Mariana, por exemplo. Tá? Bacia hidrográfica do Atlântico Sul, né? Então, aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho dessas regiões aqui, ó. Do Sudeste, nós temos o Rio Ribeira, né? Nós temos o Rio Paraíba do Sul, certo? Mas são rios menores que não formam essas grandes regiões. Eles correm direto na direção do oceano, ok? Então, vou colocar lá para vocês a aula de hoje. Vou colocar o resumo sobre hidrografia. E aí eu quero que vocês resolvam para mim os exercícios da aula, que começa na página 399 e termina lá na 402, ok? Qualquer dúvida na execução dos exercícios, vocês podem me chamar, tá bom? Então, aí uns minutinhos para vocês, 4 minutinhos, tá bom? Beijo, gente, saudade, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estou à disposição.